Vamos construir a seguinte situação aqui, ó. Vamos fazer a rampa. Aí a gente tem raios solares incidindo perpendicularmente, ok? Então isso quer dizer que a gente tem um ângulo de 90 graus, ok? Isso aqui é Sol, né? Um poste localiza-se em uma rampa plana que forma um ângulo de 28 graus com o plano horizontal. Vamos puxar o poste aqui de vermelho. Esse poste forma um ângulo de 28 graus. Olha, lá embaixo ele está aparecendo, né? Vamos colocar ele aqui assim. Esse 28 está no texto e está dado aqui no desenho, né? 28 graus. Eu já vou puxar essa linha aqui, ó. São paralelas essas duas, tá vendo? Então esse ângulo 28 aqui vai aparecer aqui também, ó. Esses dois ângulos aí são chamados ângulos correspondentes, eles sempre são iguais. Só são iguais porque as duas linhas que eu acabei de fazer em vermelho aí são paralelas. E aqui já vamos completar, ó. Eu tenho 28, esse pedacinho aqui que é o que falta para fechar 90 graus, né? Porque o poste ali tem que estar 90 graus com o chão aqui, né? Então para 90 tá faltando 62, né? 62 graus aqui, ó. Só que notem que a gente só tem informações sobre 28, né? Não tem sobre 62. Mas o que acontece aqui do triângulo? Se eu tenho 90 aqui, 62, para fechar 180, lógico que faltam 28 graus. Então lá em cima eu tenho 28. E aí a gente vai trabalhar com esse triângulo retângulo. Perfeito? Tem mais um dado aqui que eu não coloquei, vamos ver. No instante que os raios são perpendiculares, tá, essa foi a primeira informação que eu coloquei, né? A linha verde lá, perpendicular, né, 90 graus, ó. Projeta sobre essa rampa uma sombra de 2,3 metros. Vamos colocar esses 2,3 metros, que esse cara não foi colocado ainda, tá aqui no desenho, ó. Olha a sombra ali, ó. 2,3. Vou fazer de rosa aqui. Olha o rosa aí, ó. Ele vale 2,3. 2,3 metros. Então vamos limpar o desenho agora. Aqui embaixo. Tá aqui, ó. Eu procurei manter a mesma posição, as mesmas cores, tá? E é nesse triângulo que a gente tem que trabalhar. E aí, é com o ângulo que a gente vai trabalhar. Pitágoras não adianta, porque a gente não conhece duas medidas aqui, né? Então é com ângulo. É o só cá toa. É um seno, um cosseno ou uma tangente. Olha o ângulo 28. A gente tem que trabalhar com a hipotenusa e com o cateto oposto. Cara, então é seno, né, pessoal? Vamos lá. Seno de 28 graus, cateto oposto dividido pela hipotenusa. De acordo com a tabela, o seno de 28 é para aproximar ele para 0,46. Ok? Cateto oposto é o 2,3. Aqui, né? Essa sombra, ó, 2,3. E a hipotenusa é o que a gente quer encontrar, que é esse x. Vamos descer um pouco aqui para fazer esse cálculo. Aqui vai ficar x multiplicando o 0,46 e o 2,3. X, portanto, é 2,3 dividido por 0,46. Mexe a vírgula, vamos fazer ela andar duas casas. Então, em cima eu tenho 230, andando duas casas, né? E embaixo eu tenho 46. Aí a gente vai simplificando isso aqui e chega em 5, né? Na verdade, essa divisão aqui é exata. O problema aí tratou sempre de metros, então são 5 metros. A resposta final é essa aí. Feito! Vamos lá. Primeiro que esse problema fala de um plano alfa. Vamos organizar um plano aqui. Lembrando sempre que plano é algo infinito, né, pessoal? Tá legal a representação do plano alfa. Aí ele fala num segmento AB. Vamos fazer um segmento aqui. Segmento não é uma reta, não, né, pessoal? Segmento tem um início e tem um fim, ok? Ele disse que esse segmento aí mede 26, tá? É um segmento AB, mede 26 e é tal que a extremidade B pertence ao plano. Então, a extremidade B está aqui em cima do plano alfa e a projeção ortogonal desse segmento sobre o plano mede 24. Pessoal, a sombra, a projeção ortogonal é a sombra. Ó. Vamos pegar esse ponto aqui em cima, ó. Vamos projetar ele aqui embaixo. Ó. A sombra dele. Vamos supor que ele caia exatamente aqui, né?
Então é o segmento de A até B, esse é o ponto A', projeção ortogonal, perpendicular. E assim a gente tem que projetar todos os outros pontos, né? Então a gente pensa nesse ponto aqui, ó, projeta ele ortogonalmente, né? É uma projeção sempre perpendicular, ó. Essa é a moral do ortogonal, né? Então a gente vai criando pontinhos aqui embaixo. Em outras palavras, a gente vai ficar exatamente, deixa eu organizar aqui melhor, com essa linha verde, ó. Essa é a projeção ortogonal, ou seja, os infinitos pontos vermelhos lá foram projetados, ou seja, a sombra deles está batendo aqui no chão, né? E aí a gente tem essa situação de triângulo retângulo. Algum aluno aí perguntou, né? Ah, tudo a gente tem que ver triângulo retângulo. Essa é a chave, é enxergar triângulos retângulos para aplicar um Pitágoras ou aplicar o SOHCAHTOA, né? Mas vamos lá, o que ele diz aqui? Essa projeção ortogonal mede 24. Então a gente tem 24 aqui, ó. A projeção ortogonal em cima do plano alfa. Calcule a distância do ponto A ao plano. Tá aqui, ó. A distância do ponto A até o ponto A' aqui, né? Que é essa medida x. A gente tem aí um Pitágoras para fazer. 26 na hipotenusa, um cateto é x e o outro cateto é 24. Vocês podem ver que esses números são meio grandes, isso aqui vai dar trabalho, né? Que tal pegar esse triângulo aí e dividir ele? Vamos criar um triângulo um pouco menor aqui. Pensa um número legal aí para dividir. Ó. 26 e 24 aqui dá para dividir por quanto? Dá para dividir por 2, né? É, por 2 é legal. Fica 13 e esse aqui fica 12, né? Que tal fazer um Pitágoras aqui, ó? É melhor do que fazer lá em cima, né? Vamos fazer o Pitágoras aqui. 13 ao quadrado, y ao quadrado e 12 ao quadrado. Aqui vai ficar mais fácil. Vocês desenvolvam isso aqui e tu vai achar um valor de y aí valendo 5. Notem, a gente veio do triângulo grande aqui para baixo dividindo por 2. Então agora a gente vai ter que multiplicar por 2. E esse 5 multiplicado por 2 vai dar 10. Que é justamente o resultado dessa conta aqui em cima. Ó. Esse x com certeza dá 10 e o exercício está resolvido. Essa é a pergunta, a distância é 10 centímetros a propósito. Entendeu esse esquema aqui dos triângulos? Não? Vem para cá rapidinho então. Vamos de novo, olha só, vem comigo. De novo, num primeiro momento a gente tinha que fazer esse Pitágoras aqui, né? Certamente todo mundo foi aqui, né? Só que esses números são meio grandes. Então o que eu fiz? Eu fui para o triângulo grande e pensei em criar um menor, dividindo, né? E aí a gente pensa um número qualquer, tá? Eu usei 2 aqui por uma comodidade, diminui ele por 2, ou seja, todos os segmentos aí, todos os lados desse triângulo ficaram pela metade. Então o 26 virou 13, o 24 virou 12, e esse pedaço aqui eu chamei de y. Naturalmente esse y aqui é a metade do x, né? Aí eu fiz um Pitágoras aqui. 13 ao quadrado, 12 ao quadrado e esse y ao quadrado. Aqui a gente desenvolve e acha o y valendo 5. Tá? Então, se do triângulo grande para o pequeno eu vim dividindo por 2, agora eu vou voltar para lá multiplicando por 2, não é? Claro que sim, ó. Pega o 13 e multiplica por 2. Bate o 26. Pega o 12 aqui e multiplica por 2. Vira o 24. Pega o 5 aqui e multiplica por 2. Vira 10, né? E esse x aí igual a 10. Experimenta fazer esse cálculo, esse Pitágoras aqui. É claro que vocês vão achar 10. Feito! Vamos lá então. Essa aqui é a questão mais cascuda de todas aí até o momento, tá? Pode ter certeza que de toda essa bateria de exercícios, essa é a mais cascuda. A grande questão é a seguinte: a distância H da aresta AB ao plano CDEF. Ele quer saber, na verdade, a altura dessa barraca aí, né, pessoal? Mais adiante a gente vai ver que isso aí é um prisma que está numa posição aí não muito usual, mas ela representa isso aí vocês poderiam comparar isso com uma barraca canadense, tá? A gente tem que calcular então a distância dessa barra AB até o chão. Ou seja, a altura dessa barraca. Eu vou puxar aqui em vermelho, ó. É isso aqui que ele está querendo que a gente calcule, tá legal? Botar aqui no chão, ponto. Nem vou riscar ele, mas seria o B', seria a projeção ortogonal desse ponto B aqui no chão. Tá legal?
E agora, a questão é enxergar um triângulo retângulo aí, né? Essa linha vermelha com o chão a gente já tem 90 graus aí, já é perpendicular, tá? As medidas aqui da planificação aqui embaixo, ó, 3, né? Nessa linha vermelha que eu risquei agora. Esse 3,4 a gente pode dividir por 2, ele aqui vai ficar 1,7. Deixa eu pintar aqui em verde, ó. 1,7 aqui. Com certeza 1,7 para baixo também. Tudo isso bem simples, né? Perfeito. Só que a questão agora é a seguinte, onde é que esse 1,7 aqui aparece no desenho de cima, né? No desenho em perspectiva, né? Esse 1,7 aqui, notem que isso aqui é uma lona, né? Seria a lona da barraca, a parte lateral. Então esse 1,7 apareceria aqui, ó. Nesse comprimento. Aqui na figura plana, isso é a altura do trapézio, ó. Essas linhas que eu estou riscando agora representam a altura do trapézio. Então esse é o 1,7. E em rosa, aqui no chão, é que a gente vai fechar o triângulo retângulo, ó. Essa é a manha, tá? Olha o ângulo de 90 graus, né? Ficou meio ruim isso aí. Vamos melhorar aqui. Linha rosa. Vamos fazer em outra cor aqui. Vamos fazer um preto. Tá aí 90 graus, né? Porque esse ponto que eu tô chamando de B' aqui, ó, é a projeção ortogonal daquele ponto B que tá lá em cima, certo? Ortogonal perpendicular. Bom, o H, né, que ele tá pedindo. Eu vou botar X, tá? Esse é o X da questão, né? Que é essa altura H aqui. Então eu tô chamando o H de X, que fica mais bonito. Vamos ter que fazer um Pitágoras ali. A questão é, quanto é que mede essa linha cor-de-rosa? E aí, pessoal, é barbada. É só vocês olharem pra cá, ó. Essa linha mede 3. Olha se a rosa não é exatamente a metade. Ó, aquela pontilhada que eu tô fazendo pra lá, ó. É isso aí, né? Então metade de 3, 1,5. Ó, é porque esse ponto aqui tá bem no meio do caminho aqui, né? Desse lado aqui da barraca, né? Que mede 3, né? 1,5 aqui e 1,5 aquela pontilhada lá. Certo? Aqui talvez dê pra ver isso. Olha o ponto B aqui na planificação, ó. Ele pega exatamente no ponto médio aqui desse segmento DE, né? Então, ali está o nosso Pitágoras. E aí o cálculo é hipotenusa 1,7, cateto 1,5 e o outro cateto, aquele X vermelho ali, que é o que a gente quer, que é a altura, né? No desenvolvimento aqui a gente vai ter 2,89. Eu não gosto de trabalhar com esses decimais aqui, tá, pessoal? Mas eu vou dar um desconto nessa questão aqui. 2,25 nesse cara aqui e o x quadrado. Agora 289 menos 2,25 vai dar 0,64. E aí, na próxima etapa aqui, ó, vamos descer um pouco, a gente vai ter 64 sobre 100, ok? Movi a vírgula, 2 casas, 2 zeros embaixo, né? Só que a gente vai ter a raiz quadrada disso. Raiz quadrada de 64 é 8. Raiz quadrada de 100 é 10. Tá aí o nosso x, tá aí a nossa altura, 8 décimos. Só que ele quer em decimal, né? Então 8 dividido por 10 vai dar 0,8 metros. Valeu aí, rapaziada!